Pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo? Uma fase de transição entre a produção literária do final do século XIX e o movimento modernista. O período se inicia em 1902, com a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, e se estende até 1922, ano que se realiza a Semana de Arte Moderna. Contexto histórico: Ciclo da Borracha, que acontece na região norte, que vai de 1870 a 1920. República do Café com Leite, de 1898 a 1930. Temos a situação dos fazendeiros de café de São Paulo e de Minas com as fazendas de gado. Revolta de Canudos, acontece na Bahia, figura de Antônio Conselheiro, 1896-1897. Ciclo do Cangaço, 1900, na região Nordeste. Temos destaque para a figura de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Revolta da Vacina, 1904, acontece no Rio de Janeiro. As pessoas se rebelavam contra a vacina obrigatória. Revolta da Chibata, 1910, os marinheiros que protestam por melhores condições de trabalho, e acontece também no Rio de Janeiro. A onda de misticismo no Ceará, uma figura de Padre Cícero, 1911 a 1915. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Guerra do Contestado, acontece entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, entre 1912 e 1916. E as greves gerais que aconteceram em São Paulo no ano de 1917. Características do pré-modernismo: investigação e denúncia dos problemas sociais do início do século, ruptura com o passado, interesse pela realidade brasileira. O foco agora era o Brasil. Emprego de uma linguagem mais simples e coloquial, a língua brasileira. Regionalismo, valorização da cultura popular brasileira. Destaque à psicologia do brasileiro, o típico cidadão brasileiro. Acentuado nacionalismo. Preferências por assuntos históricos. Descrição e caracterização de personagens típicos. Principais representantes: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Graça Aranha. Euclides da Cunha nasceu no Rio de Janeiro, era fluminense, em 1866 e morreu em 1909. Ele retrata a situação de abandono do sertanejo. Ele fundamenta-se na teoria sociológica do determinismo, onde o homem é o produto do meio. Sua obra máxima é Os Sertões, um ensaio sociológico e histórico em torno da Guerra de Canudos. A obra se divide em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Ele vai descrever a terra onde aconteceu a guerra, que homem, o nordestino que vivia nesse local, e como foi a luta. Lima Barreto também nasceu no Rio de Janeiro, em 1881, e morreu em 1922. Combateu o preconceito racial e a discriminação social do negro e do mulato. Enfoca nos seus romances os subúrbios cariocas. Ele criticou os modelos políticos da República Velha. De todas as obras, a que alcançou maior repercussão foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915. Monteiro Lobato era paulista, nasceu em Taubaté em 1882 e faleceu em 1948.
intelectual polêmico e autor de histórias infantis. Ele se destaca com a grande obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. Moralista e doutrinador, aspirava ao progresso material e mental do povo brasileiro. Envolveu-se na luta pela defesa das reservas naturais brasileiras. Destaca-se no gênero conto. Retrata vilarejos decadentes e populações do Vale do Rio Paraíba, época da crise do plantio do café. Jeca Tatu é personagem de um dos contos do livro Urupês. É um livro que tem 12 contos e um dos contos, o personagem principal é Jeca Tatu, que representa o caboclo. E um dos principais livros de Monteiro Lobato, Cidades Mortas, Urupês e Negrinha, da fase adulta de Monteiro Lobato. Graça Aranha era maranhense. Nasceu em 1868 e morreu em 1931. Foi o primeiro a falar da natureza em todos os seus aspectos. Apoiou os modernistas, pois participou da Semana de Arte Moderna, e sua obra mais conhecida é Canaã, que foi publicada, como já dissemos, em 1902. Canaã é um romance de tese que focaliza o confronto de ideias entre Milkau e Lentz, dois imigrantes alemães no estado capixaba. Augusto dos Anjos era paraibano. Nasceu em 1884 e faleceu em 1914. Traduziu a miséria, o sofrimento e as angústias presentes na sociedade. Temas como a decomposição, a podridão e a morte estavam entre as preocupações do poeta. Recebeu influência parnasiana e simbolista. Os poemas de sua única obra, Eu, publicada em 1912, chocam pela agressividade do vocabulário e pela visão dramaticamente angustiante da matéria, da vida e do cosmos. Temos a imagem dos principais obras dos autores: Sertões, de Euclides da Cunha, Canaã, de Graça Aranha, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, Eu, de Augusto dos Anjos e Urupês, de Monteiro Lobato. E para finalizar, temos uma frase do livro Sertões: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Euclides da Cunha.